Olá, nono ano, bom dia. Nossa aula hoje, nós iniciamos com a correção dessa atividade 182, 183. Então, nós temos aqui os elementos 1, 2 e 3, têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então, veja só. Nós temos aqui essa configuração eletrônica para esse elemento 1, 2 e 3, que não sabemos quem é, tá? Mas nós temos como descobrir quem eles são. Então, veja só. A camada de valência é a última camada de um átomo, é a camada mais externa de um átomo, chamamos de camada de valência. Então, percebam que 3s2, 3p3, isso aqui vai indicar, esse 3 e esse 3, que eles pertencem a um mesmo período, tá? O terceiro período. Esse número aqui, ele indica o período, tá? Então, terceiro período. Os 2 e 5 nós vamos somar e vamos encontrar a família. Então, 2 mais 3, 5. Isso aqui indica que esse átomo ele pertence ao terceiro período e ele pertence também à família 5A, ou então família 15, grupo 15, tá bom? Então, nós temos como descobrir quem é esse elemento. Vamos lá na tabela periódica ver quem é ele. Família, terceiro período, né? Isso aqui, primeiro período, segundo período, terceiro período. Nós temos que é do grupo 15, então, bem aqui, terceiro período, como vocês conseguem ver, terceiro período, grupo 15. Então, esse elemento químico, ele é o fósforo, número atômico 15. Tá? Se você pegar esse número atômico que é igual ao número de elétrons e fizer a distribuição nesse diagrama, nós chamamos de diagrama de Linus Pauling, nós vamos parar justamente naquela configuração lá do elemento 1, que tem lá no exercício. Vamos aqui, 2, vem 4, desce aqui, vem de novo, 10, com mais 2, 12, 3s2, tá? Vai lá em cima, vai pegar, para formar 15, vai pegar só 3. Então, aqui vai ficar 3p3, tá certo? Então, 3s2, 3p3 foi o que terminou, como nós vimos lá na questão. Então, veja só, esse átomo aqui, esse elemento químico que nós sabemos aqui, o fósforo, ele aqui está nessa corzinha verde mais clara, como vocês conseguem ver aqui, ele é um não metal. É isso que a letra A vai trazer. Então, voltando ao exercício, nós temos aqui, descobrimos algumas informações. Percebam que a camada de valência na distribuição aqui de níveis de energia, nessa configuração eletrônica, ela traz muita informação sobre o elemento químico. Tá? Então, descobrimos que esse elemento é o fósforo, que ele se localiza no terceiro período da família do grupo 15 ou família 5A. Então, aqui nós temos as mesmas informações. Percebam, 4 e 4 indica que esse elemento é do quarto período. Somando aqui em cima, 5 com 2, 7, indica que esse elemento ele é do grupo 7, família 7A, ou grupo 17. Logo próximo dos gases nobres, né, que é o grupo 18. Então, essa família é chamada de halogênios, tá? Portanto, lembrar dos nomes das famílias. Pronto, e aqui nós temos a configuração eletrônica em 3s2, que pode também vir assim, 3s2 ou assim 2, como vocês veem aqui. É mais fácil ainda quando vem aqui, 3s2. Esse 3 indica o período, esse 2 indica a família. Então, esse elemento químico, por mais que a gente não saiba quem é ainda, ele é um elemento que se encontra no terceiro período na família 2A, lá perto dos alcalinos. Aqui está o grupo 2, família 2A, são os alcalinos terrosos, tá bom? Então, perceba o tanto de informação que a gente consegue tirar sobre a camada de valência de um átomo. E a gente vai ver ainda muito sobre isso nesse exercício. Então, com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta. Então, vocês veem aqui a resposta já, né? Mas vamos aqui discutir cada uma. O elemento 1 é um não metal, vimos isso. Aquela corzinha verde mais clara, eu mostrei lá que o fósforo ele é um não metal. O elemento 2 é um halogênio, sim, grupo 17, família 7A, família dos halogênios. O elemento 3 é um metal alcalino terroso, acabamos de ver isso, ele de fato é um metal alcalino terroso. Terminando em S2, pessoal, é alcalino terroso, tá? Assim como terminando em S1, é um metal alcalino. Então,
Aqui nós temos a D, a letra D. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Também é uma informação verdadeira, ó, 1 e 3, os elementos 1 e 3, ó, terceiro período. Então, é verdadeira. Os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Não, essa daí é a correta a se marcar porque é a informação incorreta. Percebam que esse aqui é alcalino terroso. Esse daqui, como vimos, é um halogênio. E esse daqui nós vimos que é do grupo 15, não é isso? Então, são de famílias diferentes, os três. Pronto, aqui na questão 9, nós temos assim, ó, se fosse preparado um gás nobre artificial que na tabela periódica se localizasse logo abaixo do radônio, número atômico 86, seu número atômico seria. Então, vamos lá na tabela periódica, vamos ver lá nos gases nobres, o elemento químico radônio. Então, ó, aqui nós temos o radônio, número atômico é 86, logo abaixo nós temos esse aqui, ó, esse elemento químico com esse número atômico 118. E é isso que a questão queria, né? Qual seria o número atômico do elemento que tinha aqui logo abaixo do radônio? Então, vocês voltam lá no exercício, voltamos lá e marcamos a questão, a letra B, certo? Número atômico 118. Pronto, essa questão 10 é uma questão bem interessante, né? Ó, ferro, manganês e o cromo são. Então, veja só. Esses três, eles são metais alcalinos? Não são da família 1A. Alcalinos terrosos? Também não são da família 2A. Elementos de transição, certo? Ó, ferro, manganês, cromo, eles são elementos de transição. Vou voltar aqui na tabela periódica para me relembrar um pouco a vocês, acrescentar essa informação também. Ó. Os elementos lá eram ferro, manganês e o cromo, tá? Eles estão localizados aqui. Então, ó, esses elementos que estão aqui nessa parte central da tabela periódica, assim como essas duas séries, as séries dos lantanídeos e dos actinídeos, eles são chamados de elementos de transição. Esses são os elementos de transição interna, esses são elementos de transição externa. Esses aqui são chamados de representativos, tá? Tanto a família 1A, 2A, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são chamados de elementos representativos, ok? Outra informação bem importante, quando nós trabalhamos com configuração eletrônica, como foi a questão da questão anterior, é a questão dos subníveis, S, P, D e F. Ó, os elementos que terminam em S são esses, alcalinos e alcalinos terrosos. Os elementos que terminam em P são todos esses aqui, ok? E os elementos que terminam em D são esses de transição interna, tá? E os elementos que terminam em F são esses daqui, ó. Com exceção desses dois últimos aqui, ó, eles também são em D, terminam em D, mas todos os outros F, tá? S, P, D, F. São Paulo e Distrito Federal, tá certo? Então, vamos lá voltar na questão. Coloquei outras informações que não tem a ver com a questão, mas que é muito importante. Então, veja só. Descobrimos que esses elementos, lá na tabela periódica, olhando, são elementos de transição. Nós temos aqui lantanídeos e lantanídeos e calcogênios. Lantanídeos é aquela série lá que eu mostrei que termina em F, uma delas, a primeira. E os calcogênios é o grupo 16, fica logo próximo do grupo 17, que são os halogênios, tá certo? São informações bem importantes sobre tabela periódica. Então, ó, essa questão 11 diz assim, ó, um elemento químico X apresenta configuração eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Podemos afirmar que na tabela periódica esse elemento químico está localizado no... Veja só, vamos para a camada de valência desse elemento químico. Nós temos aqui esse elemento... Nós temos que esse elemento ele tem duas camadas, tá? Ó, 1s2, aqui indica a camada K, 2 e 2 vai indicar a camada L, tá? A camada K com 2 e a camada L com 6, ó, 2 mais 4, 6. Então, veja só, o período é o segundo período,
E a família é a família 6, grupo 6. 2 mais 4, 6. Então, vamos aqui ver onde tem isso, ó. Segundo período, família 6A, certo? Questão respondida.